Bom, isso aí, boa noite, Gustavo. Só assistir depois, né? Vamos para nossa aula então C de Fundamentos de Mecânica. Hoje eu quero dar ênfase aí na SAP 2, contexto 2, atividade 3, certo? Vamos entender aqui o contexto, depois os assuntos pertinentes. Então, vamos lá, o segundo contexto aí, né? Então, após organização da oficina, adota iniciou a manutenção do equipamento. Durante a execução de suas atividades, ele deve utilizar os EPIs, né, que é os equipamentos de proteção individual, e os EPCs, né, equipamentos de proteção coletiva, que a empresa disponibiliza para seus funcionários. Então, para realizar a furação de uma peça, a DATA utiliza uma máquina denominada furadeira de bancada, que expõe o usuário a risco de acidente que podem ser evitados com o uso dos equipamentos adequados. No Adalto, dentre os vários materiais dispostos na oficina, é preciso identificar quais equipamentos de proteção são necessários para realizar a furação da peça de forma segura. Bom, aparentemente pode parecer ali uma tarefa simples, né? Um processo bem simples. Porém, ele tem um alto risco envolvido ali, né? Furadeira de bancada, ela ali fixa, né? Tem a broca com giz, é, desce ali para fazer a furação. Então, você tem que tomar uma coisa, né? Geralmente a peça, é, a fixação é a gente mesmo que fixa ali, então que pode ser o risco, né? A gente acionar aquela peça e a gente não fixar direito, ela girar junto com a broca, ou ela sair pela tangente, ou ela escorregar e a broca ir na nossa mão furar, causar um acidente, então a gente tem que usar a luva. Também gera cavaco, né? Esse cavaco pode ir no nosso corpo, também tem que ter a proteção do corpo e dos olhos. É, barulho também, né? Que é o ruído da furação, aí se não tiver ali tiver um ruído, né? O refrigerante ali, o lubrificante não tem um barulho, ruído chato, né? A bota também, que eu posso estar lidando ali com a peça, ela cair e cai no meu pé, né? Também posso ter um acidente. Então a gente tem vários riscos, né? Podem ter um processo, então, relativamente simples. Então, esse ato, o pessoal diz que utilizar EPI. Então, assim, é chatice o pessoal da segurança do trabalho. Não, isso é uma coisa cultural, né? A partir de nós mesmos e a gente ter essa proatividade, né? De utilizar os EPIs, né? Tem como, pessoal, mas não vou utilizar o abafador de ruído. Tudo bem, você não precisa utilizar, mas ao longo dos anos, você tendo essa exposição, você vai ter uma perda ali significativa da sua audição. Você vai ter que usar aparelhos, fica surdo. É a mesma coisa, por exemplo, você ficar recebendo aí os cavacos quentes ali, como se fossem pequenas queimaduras, aí fica a sua pele ali toda ponteada ali, queimaduras também ao longo do tempo pode gerar um câncer. Então, um risco, pessoal, que no primeiro momento não dá nada, né? Não gera problema maior, né? Nenhum tipo, nenhum agravamento da saúde ali a curto prazo, mas a médio e longo prazo, fatalmente você vai ter alguma consequência, né? Sequela daquilo que você fez por não, né, utilizar adequadamente os EPIs. Exposição ali ao cavaco, ao ruído, né? Ao peso ali, o pé, então, pés e mãos, né? Você pode ter uma perca permanente ali você perdeu os dedos, mas assim, pancadas crescentes, você começa a ficar limitado, com limitações de movimento também. Tem que ter muito bem. Não é um novo público, a gente tem que proteger o bem, né? Porque é só o trabalho, só, não é a nossa vida, apesar que a gente precisa do trabalho para sobreviver, mas a gente também tem que pensar que tem a vida além do próprio trabalho, né? Bom, pessoal, então aqui a gente vai ver a parte da tecnologia mecânica aplicada na área da segurança, né? Então aqui a gente vai ver aí a questão dos EPIs, né? EPIs e os EPCs, que é o equipamento de proteção individual e o de proteção coletiva, né? Bom, então, um exemplo aí, uma determinada empresa enquadrada no grau de risco 4, que é o risco elevado de acidentes, pode apresentar nos locais de trabalho condições que poderão ocasionar danos à saúde integridade física do empregado. Então, esses devem ser neutralizados ou eliminados por meio da utilização dos equipamentos de proteção que a empresa, né,
é obrigada, conforme a legislação, a fornecer. Então, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente os EPIs adequados aos riscos, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Bom, então, por exemplo, quando as condições de trabalho de um grupo de profissionais não atendem às normas de segurança, deixando de protegê-los completamente contra a ocorrência de acidentes ou sistemas de proteção coletivas adotados pela empresa não correspondem tecnicamente às necessidades da atividade, isso então expõe os mesmos acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Então, a própria equipe de segurança do trabalho, né, ela vai analisar, ela faz aquela análise preliminar de risco, né, então por isso que a gente tem aqueles mapas de riscos, né, cada ambiente, por exemplo, de uma indústria, de uma empresa, essa é a norma exige, né, ambiente coletivo, onde eu tenho ali, pode ter até um local de escritório, onde o risco é extremamente baixo, o risco tipo ergonômico, tem que ter esse mapa, né, de grau de risco. Geralmente você tem uma planta baixa, não precisa ser a planta completa, ali com grau de risco, geralmente é o risco físico, químico e biológico. São os 3 riscos e em graus também, 1, 2, 3, acho que até os 5, se eu não me engano. Em áreas de produção, ou seja, local que tem ali a área da manutenção, produção, então, por exemplo, a gente tem, quando a gente é da área da produção, a gente tem a ordem de produção. Então, todo dia que a gente inicia o nosso turno de trabalho, a gente tem lá a nossa OP, né, que é a ordem de produção, né, o que que você vai fazer ali no dia. Então, além daquelas instruções que você vai fazer no dia, o próprio pessoal da área de segurança do trabalho fala que aquela atividade, o que que você vai precisar, por exemplo, de EPI, EPCs, né, então como fazer, como utilizar, né, o EPI, qual vai ser utilizado para você fazer o trabalho com segurança. Já na manutenção chama-se OS, né, então a gente tem as ordens de serviço. É a ordem de intervenção de manutenção, que não menos importante, a gente precisa também utilizar os EPIs adequados. A gente vai fazer montagem, desmontagem, talvez vai entrar dentro de uma máquina, né, um espaço confinado dentro de um tanque, aí tem que ter um treinamento de NR33, espaço confinado, ou eu vou executar um trabalho em altura, em R35, né, então tem que observar todas essas, né, essas características. E, claro, isso também vai estar dentro da ordem de serviço, o pessoal da segurança do trabalho também fala ali da diretriz. E também, pessoal, a gente não pode esperar somente da área da segurança do trabalho, né. O pessoal da segurança do trabalho não cuida diretamente daquela atividade, né, cuida de todo o processo ali produtivo, né, tem que saber ali, tem que saber de tudo um pouco. Então, você que é especialista em uma determinada área, pode ser que ali na ordem de serviço ou na ordem de produção, ficou faltando ali um EPI e um EPC. O trabalhador ali, por lei, ele tem esse direito da recusa, né, ele também tem que apontar: "Ó, essa atividade também precisa ter esse EPI", né, então nada melhor do que o próprio trabalhador, né, ele ter essa noção ali do risco, dos riscos que ele o qual ele está submetido ali naquela atividade. Então por isso que ele tem olhar bem, analisar bem, fazer uma recusa em caso necessário e apontar aquilo também que é necessário, pra boa execução do serviço. Bom, então pessoal, então a empresa, por isso que tem essa obrigação da empresa, né, uma norma, né, então a cada tanto um grupo de tantos trabalhadores, você tem que ter um médico do trabalho, você tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho e os técnicos de segurança do trabalho. E independente se tem uma equipe ou não de segurança do trabalho, só mais uma vez sempre reitero, a segurança na execução do serviço. Sempre evitar o atalho, pessoal. O atalho, o jeitinho, né, a forma de ganhar tempo, esse ganhar tempo acaba que você for ver mesmo no papel, você fala: "Cara, arrisquei minha vida por ganhar segundos". Então não vale a pena, pessoal, por mais que o procedimento seja chato, tem que se fazer corretamente, sem nenhum desvio, é necessário. Você pode esse desviozinho ali de conduta é o suficiente para você perder a vida, você pode levar pessoas também a um perigo, né, não só você, mas também pode, como diz, eh, pode ter como sequela aí pessoas à sua volta também. Isso também tem que ser evitado.
E tem empresas também que vai ter a chamada regra de ouro, né? O que que é aquela regra de ouro? Aquelas regras que são vitais, né? Elas são, você não as executar, ou seja, por omissão ou não fizer corretamente, é passível ali de advertência, suspensão e até uma justa causa, sem, né? Então, por exemplo, né, em empresas mais pesadas, indústrias pesadas, metalúrgica, mineração, eles levam extremamente a sério isso, né? O pessoal não levou a sério é fora mesmo, porque isso pode estar prejudicando a si e aos demais também em volta, né? Bom, pessoal, e a gente tem os EPIs, os EPCs, né? Os EPIs vão proteger apenas a pessoa, por isso que fala, né? Individual, são chamados, e claro, né? Todo equipamento de proteção individual, né, pessoal, ele tem uma data de validade. Então, por exemplo, um capacete, essas peças de plástico principalmente, vai ter lá um indicador lá de validade. Então, por mais que você zele bem ali, né, do seu EPI, você cuida bem, faz a limpeza, conserva bem, mas tem que fazer essa troca periódica. Isso vale para as botas de segurança, para as luvas, os óculos, né, e os protetores auriculares também. Então, todos eles têm uma vida útil, né? Então, claro, se você preservar bem, você prolonga. A empresa é obrigada, mas no momento que você começa a consumir demais também, fala, mas o que está acontecendo? Seu capacete, sei lá, está durando um mês, então não está conservando corretamente, está fazendo de qualquer jeito, né? Não está tendo devido zelo. Aí a empresa, claro, pode te cobrar, né? Desconto em salário, então isso aí também não pode ser uma coisa abusiva do parte do trabalhador. Claro, ele tem que exigir ali a proteção, porém não pode abusar ali de gastar, né, do consumo enfreado, de um desgaste prematuro. Claro, né? Danificou devido a um acidente, não pode reutilizar também, né? Você tem que pegar e fazer a troca. E os EPCs, né, pessoal, que é o equipamento de proteção coletiva, que aí é aquele que vai beneficiar todos, né? Aí já é comum, né, para o próprio coletivo. Aí são as faixas de sinalização, são as faixas de bloqueio, sinais ali os bloqueios de manuseio, então aqueles cadeados, né, que a gente utiliza nas chaves elétricas, né, nos comandos elétricos, para evitar que a máquina seja acionada de forma indevida. Bom, pessoal, então, falando aí dos EPCs, ele diminui o risco na própria fonte quando adotado pelas pessoas envolvidas. Então, geralmente nas empresas, a gente tem, além do próprio corpo do pessoal da segurança do trabalho, a gente tem um pessoal da CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, acho que é a NR5, eu acho, se não me engano, vai falar dela, uma das NRs, das primeiras NRs. E, além disso, a gente também tem os brigadistas, né, os brigadistas também têm uma noção, aí, principalmente de primeiros socorros em caso de emergência. E tem um pessoal de prevenção de acidentes, né. Então, por exemplo, qualquer exemplo de proteção coletiva, proteção em furadeira, por exemplo, esse exemplo da atividade aí, né, da atividade SAP 2 contexto 2, atividade 3, é um exemplo, né, a operação ali de furadeira, você pode, né, proteger ali mãos, proteger peças, algo mais isolado, né, evitar respingo, né, falo respingo aí de cavaco, né, então, por exemplo, serras e prensas, a gente está sujeito a cortar, prensar a mão, sistemas de isolamento de operação ruidoso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente utiliza um abafador, pode utilizar um abafador com cancelamento ativo de ruído ou ter uma exposição comedida, né? Então, a cada tanto tempo ali de exposição você sair para dar uma arejada, né? Porque ali, pessoal, ficar um pouquinho de tempo no ruído não tem problema não. Agora você fica ali 8 horas, aí fica dias, meses, cara, que barulho na sua cabeça. Acho que a sua cabeça é como se sua cabeça gravasse aquele barulho, né? De fato, perturba, né? Não dá? Isso altera aí as ondas elétricas do nosso cérebro aí. Exagero aí, claro. Os exaustores de gases, né, pessoal, são vapores. Por exemplo, você está trabalhando com solda, né? Solda ali gera aqueles, a gente chama de fumos, né? Gases, vapores. E a gente não pode ficar respirando direto. E a gente tem opções, utiliza a máscara, né? Aquela máscara que absorve, não deixa a gente respirar, e também respira ali com filtragem, claro, não prende a nossa respiração. E chama de capela, né? Que é um exaustor que vai sugando aqueles vapores, aqueles gases e vão jogando para fora.
As barreiras de proteção, né, que, por exemplo, a NR12 preconiza ali para as máquinas para proteção do operador, então uma área de risco tem aquelas barreiras de infravermelho, né, onde o usuário passa ali, o maquinário para até que, né, saia dali e volte a operar normalmente, né. Então é uma espécie de desligamento emergencial, né, onde tem um risco muito grande ali, a pessoa prender a mão, se machucar ou até um risco alto de morte, né, isso aí a própria NR12 também estipula isso. Os aterramentos elétricos também, né, pessoal, porque, por exemplo, num quadro elétrico, se eu não tiver o aterramento do quadro, o que que a carga tende a fazer? Ela tende a se ela concentra nas pontas e também ao longo da carcaça, né. Por exemplo, o que a gente percebe quando, né, não tem um aterramento residencial e a gente vai mexer, por exemplo, numa máquina de lavar e sente um choque, mesmo ele desligado, mas não está desligada a máquina, mas ela está ligada na tomada. Então, quando a gente toma aquele choque, porque a carga, como não é aterrada, ela não seja, não passa pelo terra, ela espalha na carcaça. Então, aquela carga a gente pode sofrer a descarga dela ali, né. Então, os extintores também, né, em caso de incêndio, os dispositivos de proteção em escada. Então, por exemplo, geralmente a gente tem que ter uma pressão, chama de pressão positiva, né, então a pressão, por exemplo, da área de escada de emergência tem que ser maior que, por exemplo, os dos andares dos apartamentos, porque para evitar que a fumaça entre na área de fuga, no caso é a escada, né, então a gente tem que ter esse dispositivo de proteção. Então, além dessa própria pressão, a gente também tem que ter exaustores para evitar que fumaças, se acumule ali, né, então a gente não perca a visão e também morra por asfixia. Corredores também devidamente sinalizados, devidamente iluminados, guindastes, né, e esteiras transportadoras. Os guindastes também, né, então o guindaste tem que ter a questão ali da tem a angulação correta, então quando já viu a gente acidentes comuns, né, quando ista ali, ista da forma errada, né, não tem angulação correta, você cai com a carga, o caminhão vira, né, as esteiras transportadoras também, por exemplo, na própria mineração com excesso de peso ali, ou alguma pessoa cai de forma inadvertida, então, por exemplo, com a britadora é perigosíssimo. A gente tem esse equipamento de proteção coletiva. Bom, e aqui, pessoal, tem aqui um arquivo, ó, vamos usar o extintor. Parece coisa elementar, mas a gente precisa seguir mesmo quando estiver sozinho ali, ou numa ausência ali de uma equipe até chamada dos bombeiros, você pode, né, fazer uma espécie de um primeiro movimento ali de combate, né. Então, por exemplo, antes de usar extintores, algumas recomendações. Então, geralmente as empresas dão um treinamento básico, né, então geralmente os próprios brigadistas, né, têm ali. Conheço locais onde estão instalados extintores, geralmente tem ali a localização certa, aquele quadradinho que é a faixa amarela e vermelho, dentro dessa faixa vermelha fica ali o extintor, e os outros equipamentos de proteção contra fogo, se for também hidrantes, né. Não obstruir o acesso aos extintores ou hidrantes, não retirar lacres, etiquetas ou selos colocados no corpo dos extintores. Então, ó, o lacre de segurança justamente para evitar que se utilize de forma inadvertida. Não mexer nos extintores de incêndio hidrantes, a menos que seja necessária a sua utilização ou revisão periódica, né. Então, aquele lacre de segurança, você viu que está rompido, pode trocar ou, né, não pode mais utilizar ele. É uma questão mesmo de segurança. E também a validade, né, pode ser que passe anos ali sem a necessidade de ter uma intervenção. Aí você tem que fazer a troca periódica, né. Bom, utilizei, então o que que eu, por exemplo, por exemplo, retirei o lacre, né. Vou direcionar o jato da base, da chama e não para o meio. Nunca no meio ali, porque não adianta, né, a gente sabe que o fogo precisa de, oxigênio. Então no meio aqui você só vai, vamos dizer assim, paliativos, tem que extinguir a base ali você consegue extinguir a base do fogo, né.
Segurar firme o gatilho do extintor, não interromper os jatos, né, eles têm que ser contínuos. Tem efetuar esse movimento de leque, né, para um lado e para o outro, tentando cobrir toda a área da chama. E pedir a ajuda de colegas para ser utilizados vários extintores ao mesmo tempo. Ou seja, tem mais de um ali, né? Quanto mais pessoas conseguir fazer esse movimento para conseguir acabar com a chama, né? Com o incêndio, melhor. Bom, pessoal, e assim como os EPCs, né, que é equipamento de proteção coletiva, a gente também tem que saber selecionar o EPI, né? Então, é feito por pessoal competente, conhecedor não só dos equipamentos, mas das condições, né? Então, nada melhor do que você mesmo entender onde você trabalha, quais são os seus riscos envolvidos, né? Sempre tem um pessoal da equipe de segurança do trabalho, os técnicos, os engenheiros, mas você também, né, tem essa responsabilidade, né? Não só de usar, mas também de entender qual utilizar, como conservar, né, para poder então ter um trabalho seguro, né? Bom, pessoal, então os EPIs, né, ele é agrupado, forma parte do corpo que ele protege. Então, por exemplo, eu vou proteger a cabeça, eu tenho o capacete. Então, ele vai proteger de impacto que cai ou é projetado, né? E de choque contra objeto imóvel somente estará completo em condições adequadas do uso sem composto de. Então, não é só o casco, né? Se a gente viu, tem aquele casco, a gente tem a carneira, né? Que é a armação plástica semielástica que separa o casco do couro cabeludo. Tem a finalidade de absorver energia de impacto, então você pode ver que a carneira ela funciona como uma espécie de amortecedor, né? Até porque se o casco estiver direto e você tomar uma pancada, então aquela energia que vai para o casco passa para sua cabeça. Então a carneira ela vai reduzir, né, esse impacto, né? Vai atuar como um amortecedor. E a jugular, né, claro. Então esse capacete com essa carneira tem que estar devidamente preso, então fica solto, né, para você movimentar para qualquer lado, ela tende a cair. Então você tem que apertar bem como se fosse um capacete de moto, né? Só que ele é específico para a parte de cima da cabeça. Bom, para a proteção dos olhos, a gente tem os óculos de segurança, né? Então vai proteger os olhos de impacto de materiais projetados e de choque contra objetos imóveis, né? Se alguma coisa bate no nosso olho, bom, aí a gente está protegido pelo óculos. A furação, né, que gera o cavaco, assim como a fresa e o torno, né, também gera cavaco. Se não tiver a proteção ali contra os cavacos, eles vão ser aleatórios, então pode bater no nosso corpo, né, é perfeitamente plausível isso acontecer. Então, né, eu tenho que utilizar o óculos de proteção. Ou também, pessoal, o protetor facial, a gente chama de face shield, né? Na época da pandemia, o pessoal usou muito isso aí com a máscara lá, como uma forma de proteção, né? Eu face shield, o pessoal falou que era do Senai também, né? A máscara do Senai, né? Só que esse face shield, esse protetor facial já é antigo, né? Então ele protege também o rosto de impacto e não só os olhos, né? O óculos vai para os olhos, isso aqui vai para o rosto todo, né? Toda a face. Ele pode ser acoplado ao capacete, ele é articulado e tem perfil côncavo e tamanho e altura que permitem cobrir todo o rosto sem tocá-lo. Então, ele pode ser construído em acrílico, alumínio ou tela de aço inox. É comum, pessoal, o pessoal que mexe com solda usar esse protetor. Não é o recomendado, porque ele não filtra aquela radiação gerada da solda. Até que você ficar olhando firmemente ali para a luminosidade da solda, pessoal, você sai cego, você praticamente não enxerga nada. É uma luz intensa. Então, o que você tem que fazer? Utilizar aquele filtro, né? Que ele realmente é uma espécie de raio ultravioleta. Tanto até que se você não utilizar também ali o proteção de braço, praticamente você toma um bronzeamento de graça ali também. Você queima, né? Ele irradia, né? É calor que acaba queimando sua pele, né? A gente tem também um capuz, né, pessoal? Protege as laterais e a parte posterior da cabeça, nunca da projeção de fagulhas, poeiras, respingo de produtos químicos e similares. Então, é para ambientes de alta temperatura. Então, por exemplo, indústria metalúrgica, né? Você utiliza aquela roupa refratária, né?
que é justamente como o calor é muito grande, e aí a radiação também é alta, para você não sofrer os efeitos, você usa essa roupa, né? Também para intervenção em sistema com amônia, né? Então a amônia é tóxica, né? Então a amônia também você vai ter que utilizar uma roupa que você não tenha como respirar essa amônia e nela entrar em contato com sua pele. Roupas também especiais para usina nuclear, né? Para mexer com os rejeitos nucleares, você também tem que usar uma roupa que proteja das radiações nucleares, né? Também ele tem uma proteção contra queimaduras também de qualquer origem, né? Pode ser de frio, de calor, origem nuclear, qualquer tipo de queimadura. Além disso, a gente tem a máscara, né, de proteção respiratória, então é utilizado contra gases tóxicos, asfixiantes e contra aerodispersóides, né, que é a poeira. Dependendo de uma poeira, você ficar respirando aquilo ali, por exemplo, o amianto, né? O amianto que a gente viu que dá muito problema, né? Gera doença, gera muita doença, né? Então, tem que ser uma máscara que proteja contra esses aerodispersóides, né? E outros gases tóxicos e asfixiantes, por exemplo, no caso da solda, né? Eram gases ali nocivos. Não pode ser respirado, né? A amônia também não pode ser respirado em hipótese nenhuma, né? Tem que ser utilizado uma máscara respiratória. E não só, né, eles não protegem não só do envenenamento das asfixias, mas também da inalação, né, que provoca as doenças ocupacionais, né, que ao longo do tempo, eu falei, se respirar uma vez ou outra não dá problema, mas ao longo dos anos pode gerar uma doença ocupacional, caso silicose, siderose, então, tem vários tipos de máscaras para aplicações específicas, com ou sem alimentação de ar respirável, porque dependendo, se você tiver um lugar confinado, você vai precisar né, de oxigênio. Bom, pessoal, para proteção de membros superiores, então a gente tem os protetores de punho, manga e mangote. Então, ele protege o braço, inclusive o punho, contra impactos cortantes, perfurantes, queimaduras, choque elétrico, abrasão e radiações ionizantes e não ionizantes. Isso é para braço e punho, né? Já para as mãos, né, a gente tem as luvas que protegem os dedos e as mãos de ferimentos cortantes e perfurantes de calor, choque elétrico, abrasão, queimaduras químicas, radiações ionizantes. Então, nem tanto aos pés, mas a nossa mão, ela é muito vulnerável com relação a isso, né? A gente pode estar sujeito, né, a perder ali uma parte da mão, né? Ter ali um acidente mais grave, né? Bom, pessoal, e para proteção de ruído, a gente vai ter o protetor auricular. Ele vai diminuir a intensidade da pressão sonora exercida pelo ruído contra o aparelho auditivo. A gente vai ter dois tipos básicos. A gente vai ter o tipo plug, esse aí é o mais comum, né? Ele é de borracha macia, espuma de poliuretano ou PVC, que é introduzido ao canal auditivo, e o tipo concha. Então ele vai proteger como esse meu fone aqui, né? Só que ele não vai emitir nenhum som, ele vai só abafar, né? Ele reduz o ruído indesejável a níveis compatíveis com a saúde auditiva. Como eu falei, ruído também da mesma forma, né, dos gases ali, dos vapores. Um tempo pequeno não dá problema, mas ao longo do tempo gera problema, né, gera uma doença ocupacional e também geram perdas irreversíveis na sua audição. Então, pessoal, mesmo com protetor auricular, ouve-se o som mais o ruído, mas sem que ele afete o usuário. Ou seja, não quer dizer que ele cancela totalmente, né? Você que seja, claro, um cancelamento ativo de ruído, mas aí é uma tecnologia mais avançada, é um protetor mais caro, porém, né, já abafando ali uma, 80, 90%, é mais importante. Para a proteção do tronco, pessoal, eu vou ter o avental. Para quem mexe com solda, é primordial utilizar o avental, né, para proteger o tronco e membro inferior contra ataque de objetos cortantes, queimaduras químicas, calor e poeira, né, entre outros agentes agressivos. Então, de acordo com a aplicação na industrial, pode ser feito em raspa de couro, algodão, poliéster, Kevlar, né, que é o mesmo material aí do colete à prova de bala, ou outros materiais indicados para atividade. A gente também vai ter, pessoal, os cremes especiais, né? Vão ser os cremes que protegem a pele contra a ação de solventes, lubrificantes e outros produtos agressivos. Então, por exemplo, a metalurgia, né, que gera aquela irradiação, você tem que usar um creme especial, como se fosse um filtro solar mesmo, né? E
a radiação dele é muito alta, então você vai ter que usar, né? Ou você vai trabalhar no sol, né? Tem que utilizar ali esse creme especial, né? Que protege a pele. Então, também se tiver vapor de solvente, lubrificante, outro produto agressivo, né? Então, além da luva, das proteções normais físicas, você também utilizar esse tipo de creme. E o calçado de segurança, né, pessoal? Vai proteger os pés contra impactos, né? Objetos que caiam são projetados. Então, por exemplo, na mecânica, a gente utiliza as botas com biqueira de aço. Biqueira de aço é uma proteção mecânica para os dedos, né? Então, evita de cair em cima do pé e a gente machucar o dedo, quebrar o dedo, né? Só que, por exemplo, para quem trabalha com eletricidade, você não pode ter a biqueira de aço, né? Até porque você vai trabalhando com alta tensão e corrente. Essa corrente passar na biqueira ali, você, né, você pode tomar um choque. Então, nesse caso, para quem trabalha com eletricidade, é só a bota de couro, né? Não pode ter nada de aço. É um trabalho específico. A gente também, pessoal, tem as perneiras, que protegem a perna contra projeções de aparas, fagulhas, limalhas, principalmente materiais quentes, né? Então, mais uma vez, trabalhar aí é, trabalhar em área que mexe com temperatura e pressão, vai dar problema, né? Fagulha, limalha. E o cinto de segurança, né? São cinturões antiquedas que protegem o homem nas atividades exercidas em locais com altura igual ou superior a 2 metros. Então, aí, além do treinamento de NR35, tá, de trabalho em altura, né? Esse aí é um exemplo aí de utilização desse tipo de dispositivo. Então, trabalhou em altura de 2 metros, você tem que utilizar 2 metros é pouco, mas é suficiente para causar um dano permanente ou até a morte de uma pessoa. Então é composto de cinturão, talabarte, extensão de corda, polietileno, nylon aço e fixa um cinturão de estrutura firme. Então você tem que ter um treinamento para manipular, né? Esse aí é o cinturão do pessoal que utiliza para rapel. Então tem que se utilizar corretamente aí. Por isso você tem um treinamento de NR35. Bom, pessoal, então chegamos aí na atividade 3. Então vocês vão ajudar a Dalton a selecionar os equipamentos de proteção adequado para a realização da atividade. Qualquer atividade que ele vai fazer lá, uma furação. Você vai escrever o nome de cada um deles e sua respectiva numeração. Então, o que vocês vão achar ali necessário para fazer um processo de furação. Então, aí vocês vão escolher qual que é eles, escolher o nome, escolher, né, qual que é utilizado ali para um processo de furação. É, bom, e pessoal, pode utilizar o Word, se quiser fazer à mão, o que vocês acharem melhor aí. E pessoal, era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Questionamento? Tá, Gabriel, Pedro. E pessoal, bom, então é isso, turma. Finaliza a aula aqui por hoje. Se tiverem então alguma dúvida, questionamento, procure. Vamos desejar a vocês uma boa noite e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau aí, pessoal. Falou, professor.